tarde, mais uma vez, meu nome é Rodrigo Souza, e aqui trazemos algumas informações sobre o levantamento de custos de produção levantados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Deixei aqui uns QR Codes que vão remeter à nossa página na internet, onde vocês poderão acessar as planilhas que são trabalhadas pela Conab, as metodologias que são utilizadas e os produtos que, além da planilha, são publicados em nosso portal. Bem, a nossa apresentação ela está dividida em 3 partes. Primeiro, a importância dos custos de produção, a metodologia que é utilizada e uma fase de conclusão, onde nós traremos dados sobre os nossos clientes e os nossos produtos. Para que servem os custos de produção levantados pela Conab? Identificar diferenças competitivas, dimensionar o volume de financiamento que vai ser disponibilizado no âmbito público e também privado. Então, no início de cada ano, o governo nos aciona para estimar o quanto de crédito oficial será disponibilizado para os produtores, criar oportunidades de investimentos, caracterizar a eficiência produtiva, medir rentabilidade e renda dentro da propriedade, controlar o empreendimento rural, gerenciar o empreendimento rural e analisar os impactos da utilização de insumos sobre a produtividade, sobre a rentabilidade desse produtor. Como nossos custos de produção estão organizados, nós consideramos tudo como custo de produção, tudo que é sacrificado, tudo que é utilizado, todo recurso que é utilizado para a obtenção de um produto final, resultado de uma atividade agrícola. Então, todos os serviços, a mão de obra, máquinas que são utilizadas, dados, gastos com pós-colheita, por exemplo, enfim, todos são itens considerados no levantamento de custo de produção. E o conjunto de todas as operações, todos esses serviços e insumos que são utilizados, nós denominamos como um pacote tecnológico, que está intimamente ligado, né, à forma de se produzir uma determinada cultura agropecuária. Então, o custo de produção nada mais é do que uma multiplicação entre os coeficientes técnicos, que são as quantidades que são utilizadas de um determinado insumo, um tempo de uma operação, por exemplo, pelos preços que são pagos por esses fatores de produção. Então, a Conab, ela levanta sistematicamente esses custos de produção, esses coeficientes técnicos e preços para aproximadamente 65 produtos agropecuários. E como a nossa estrutura de custos está montada? Trabalhamos com custos variáveis, e como o próprio nome já informa, são aqueles custos que vão ser modificados em decorrência do volume produzido. Quanto mais se produz, maiores gastos, e vice-versa. Além dos custos variáveis, consideramos os custos fixos, que são aqueles que ocorrerão independentemente do nível de produção, como, por exemplo, as depreciações, encargos sociais e outros custos fixos que possam ocorrer, como um arrendamento de terra, por exemplo. O somatório do custo variável com os custos fixos trazem para nós o custo operacional. E, por fim, consideramos a renda de fatores, que são custos de oportunidade. Então, custo de oportunidade pelo uso da terra, pelo uso do capital fixo, como máquinas, equipamentos e outras benfeitorias, né, que poderão existir nas propriedades. Então, a Conab ela considera renda de fator como um custo de oportunidade, e a isso aplicamos uma taxa de remuneração, uma taxa de poupança para remunerar o produtor. Nossa estrutura está assim dividida. Temos hoje 303 pacotes tecnológicos acompanhados
e são divididos em empreendimentos da agricultura familiar, 45%, 35% da agricultura empresarial e, por fim, 20% de produtos da sociobiodiversidade. Qual seria as grandes diferenças entre esses três tipos de empreendimento? O agricultor familiar é aquele que possui majoritariamente mão de obra familiar, que possui a maior parte da sua renda sendo obtida a partir do empreendimento familiar e que possui também até 4 módulos fiscais de terra, que seriam áreas pré-determinadas de acordo com o estado e de acordo com o município onde ele executa as suas atividades. A sociobiodiversidade trata de produtos extrativos, produtos que já estão na natureza e estão sendo extraídos, né, para obtenção de receita por parte do produtor, e também existe um cunho de proteção ambiental envolvido com essa atividade, uma vez que o produtor extrai e retira a renda da própria natureza, ele está se comprometendo a manter essas áreas de pé, evitar desmatamento, evitar que haja outro tipo de atividade nessas regiões. E, por fim, a agricultura empresarial, que é todo o restante, tudo que não está enquadrado como agricultura familiar ou sociobiodiversidade, nós enquadramos como agricultura empresarial, que, via de regra, é aquela agricultura de maior escala, grandes produções de soja, milho, arroz, trigo, entre outras culturas. Aqui alguns produtos que são contemplados pelos nossos levantamentos. Lembrando que os levantamentos eles possuem diversas finalidades, como expliquei para vocês no início da nossa apresentação. Porém, a Conab ela levanta custos de produção primordialmente para o atendimento de políticas públicas, para subsidiar a definição de parâmetros de preços para essas políticas públicas. Então, nós temos produtos como abacaxi, algodão, alho, amendoim, arroz, aveia, frango, entre outros, café, canola, casulo de seda, mel, manga, milho, soja, arroz, feijão, açaí, leite, enfim, uma infinidade de produtos. Como eu falei, são 65 produtos que são contemplados pela companhia. Esses são os produtos da agricultura familiar e empresarial. Aqui alguns produtos da sociobiodiversidade, são ao todo 17 produtos da sociobiodiversidade. Então temos produtos que são majoritariamente nativos aqui do nosso país, aqui do Brasil. Então nós temos produtos bastante importantes e o governo ele trabalha com a política de garantia de preços mínimos, que é uma política que visa garantir minimamente um custo variável de produção, em grande medida. Claro que existem outras variáveis que também são observadas, mas majoritariamente o custo variável de produção. Então, promover aí a manutenção do produtor em campo, né, nos momentos em que o mercado não está trazendo resultados satisfatórios, independente de quais os motivos. E aqui, falando propriamente sobre a nossa metodologia, ela é dividida em algumas etapas. Inicialmente, nós temos uma demanda, e aí, a partir dessa demanda, realizamos um estudo prévio e uma visita técnica. Tá? Esses 3 itens, a demanda, ela surge a partir de critérios objetivos. Então, a Conab, para escolher as localidades onde esses custos serão levantados, ela observa informações sobre área cultivada, produção, municípios, região de abrangência dos preços mínimos, que decorrem da política de garantia de preços mínimos, como eu falei para vocês. Então, essa demanda ela é enviada aqui para a nossa área de custo de produção. Então, a nossa equipe vai determinar, né, os locais onde serão levantados os custos de produção, e a partir do momento que quando esses locais são
definidos, a equipe realiza um estudo prévio da cultura. Então, esse estudo prévio, ele ocorre de diversas formas, como, por exemplo, estudos relacionados a custos de produção levantados em outros momentos, análise com instituições de extensão rural que estão presentes, instituições que estão presentes nesses locais, publicações feitas por instituições de pesquisas, análise de mercado, análise de safra, enfim, todas as informações que estão disponíveis são consumidas pela nossa equipe para que nós possamos ir a campo e levantar os custos de produção, um pouco mais de conhecimento sobre a cultura em questão. Lembrando que isso é necessário, muito em função de termos muitos produtos acompanhados. Depois do estudo prévio, realizamos visitas técnicas, e essas visitas elas são extremamente importantes, uma vez que a Conab vai até os locais de produção, conversa com os produtores, realiza essa visita questionando informações sobre área cultivada, produtividade, produtos que são utilizados, dosagens que são utilizadas, volumes de fertilizantes e agrotóxicos que eventualmente são utilizados para essas culturas, gargalos de comercialização, armazenagem, enfim, todas as informações que estão de fato ligadas a essa cultura em questão são levantadas nas visitas técnicas. E tanto o estudo prévio como a visita técnica, eles são utilizados para preparar a equipe para o painel. E o painel funciona de forma muito semelhante a este ambiente onde vocês estão localizados agora, num auditório, numa sala, onde nossa equipe preenche uma planilha junto com os produtores. Nós montamos um custo de produção modal, ou seja, a Conab ela visa levantar um custo por meio de painéis, um custo modal, aquele custo que vai representar a maior parte dos produtores naquela região, e assim são levantados os coeficientes técnicos e preços daquela atividade. Neste painel participam produtores rurais, representantes de classes cooperativas, associações, assistência técnica, estudantes, pesquisa, revendas de insumos, ou seja, todos os agentes que, por alguma razão, estão envolvidos nesta atividade. E todas as informações que são levantadas são protegidas pela Lei de Acesso à Informação. Então, a Conab ela não divulga essas informações de forma desagregada. Apenas as pessoas que participam desses painéis recebem as planilhas de levantamento, tal qual elas são apuradas. E aí, retornando aqui para o nosso quadro, da visita e o painel técnico, que foi o que eu expliquei até agora para vocês, temos a análise dos dados. Quando concluímos o trabalho em campo, trazemos os dados para o nosso escritório, fechamos a planilha, verificamos possíveis inconsistências na planilha e enviamos para vocês, para os participantes, para que vocês possam validar as informações que foram levantadas em campo. E aí, finalmente, a partir do momento em que essas informações são validadas, inserimos as informações no sistema, publicamos e passamos a acompanhar os preços de mercado, os preços que são comercializados, os insumos necessários a essa produção. E a partir do acompanhamento de preços, temos uma atualização periódica do pacote tecnológico e dos custos de produção, por conseguinte. E aqui está o nosso sistema. Nesse sistema, nós acompanhamos preços de mercado em nível de produtor, de indústria, atacado, varejo e também preços internacionais. Os custos de produção, que detêm dados de produtividade, coeficientes técnicos e preços pagos pelos produtores pelos insumos que são utilizados. E aí alguns preços de garantia, como eu falei, da própria política de garantia de preços mínimos, e os preços de garantia da agricultura familiar. E, por fim, alguns índices econômicos, como câmbio e índice de preços. Para finalizar,
algumas atividades da nossa gerência, estimação de custos de produção agrícola, análise de mercado de insumos, análise de rentabilidade dos cultivos, informes sobre relações comerciais, relações de troca e alguns estudos técnicos relacionados aos produtos que nós acompanhamos. Quem são nossos clientes? Analistas de mercado, aqui da própria CONAB, aqui do próprio governo federal, que utilizam as informações de custo de produção para propor e executar políticas públicas relacionadas a esses produtos. Secretaria de Política Agrícola, agricultores, governo, cooperativas, instituições de estudo, instituições de pesquisa e instituições internacionais, como vocês, neste momento. E aqui algumas publicações, sugiro que vocês escaneiem esse QR Code que está aqui na frente. Aqui vai remeter à nossa página de custo de produção da CONAB. Lá é possível extrair dados de custo de produção, dados de preços. Aqui temos um portal 360, onde analisamos os principais produtos produzidos aqui no Brasil, né, como soja, o algodão, o café, o milho, né? O Brasil é um dos maiores produtores desses produtos que eu acabei de citar para vocês. Então, aqui temos informações sobre preço por estado, por unidade da federação. Temos dados de rentabilidade aqui em cima. Então, como eu expliquei para vocês, das diferenças entre custo variável, que seria esse verde, o custo fixo, que seria esse laranja, e a renda de fatores, que seria essa coluna aqui, essa coluna azul. Somando os três, teríamos o custo total de produção. E o ponto vermelho nada mais é do que o preço recebido pelo produtor. Então, aqui nós estamos mostrando um exemplo de margens positivas para o produtor. Aqui embaixo nós temos dados sobre os custos de produção, sobre as localidades e os municípios que compõem a região de abrangência de cada custo. O que seria a região de abrangência? São os municípios que estão próximos à região de levantamento e que possuem as mesmas características edafoclimáticas, solo, clima, relevo, e principalmente de cultivo. Tá? Outros gráficos que tratam da distribuição dos custos por identificador, então mão de obra, administrador rural, assistência técnica, impostos e taxas, contribuições, sementes, juros, fertilizantes, agrotóxicos, entre outros. E é isso. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para eventuais dúvidas.